Graça e paz, queridos. Estamos mais uma vez aqui no Monte da Oração, hoje, dia 11 de novembro de 2018, né? Final do ano vai chegando, mais um ano vai indo embora e nós hoje queremos estar sempre na presença do Senhor, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Quando há pouco tempo se falou sobre a reforma protestante, muitas pessoas ficaram pensando, o que é uma reforma protestante, né? Porque nós fomos chamados de protestante muito tempo. Hoje somos chamados de evangélicos. Porém, o que aconteceu? A igreja primitiva, ao longo do tempo, ela pregou a palavra de Deus. Mas chegou um momento em que teve um homem chamado Constantino, esse imperador. O que ele fez? Ele parou com a perseguição. Havia muita perseguição contra a igreja. Nero foi um grande perseguidor, ele tocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos e houve grande matança dos cristãos em Roma. Então, mas quando Constantino assumiu, ele disse, não vamos mais perseguir. Mas o que ele fez? Ele se aliou à igreja, porém ele não permitiu assim total liberdade, mas ele quis introduzir dentro da igreja os costumes pagãos, ou seja, a adoração à idolatria. Então, quando ele se uniu aos bispos da igreja, ele disse, olha, Maria era a mãe de Deus, era a mãe de Jesus. Então, Maria foi feita a primeira imagem de escultura que foi introduzido na igreja primitiva. Então, as pessoas começaram a adorar Maria como mãe de Deus. A Bíblia em nenhum momento deu a Maria assim o direito, ou disse que Maria seria adorada. Pelo contrário, Jesus, quando se dirigia a respeito da sua mãe, ele sempre deixou enfático que Maria não era para ser adorada. Um dos pontos é quando alguém gritou, bem-aventurada é aquela com os seios te amamentaste. Jesus falou antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Uma vez Maria e os seus filhos, muitas vezes que Maria não teve outros filhos, mas Maria teve outros filhos com José. Ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, o qual recebeu o fruto do Espírito Santo. Jesus não foi gerado por um homem, mas foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, o qual ela deu à luz, e ela, como serva de Deus, ela então gerou. Porém, depois ela teve outros filhos com José, seu marido. E quando um dia eles foram à procura de Jesus, Jesus estava numa casa e alguém disse, a sua mãe e os seus irmãos desejam falar. Aí Jesus falou, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? E apontou para os seus discípulos assim, todo aquele que faz a vontade do meu Pai, este é minha mãe, meus irmãos. Então, querido, aqui nós entendemos mais uma vez o objetivo desta palavra. Depois, em seguida, o que fizeram? Eles disseram, que se criasse uma igreja central que fosse em Roma, e ali os papas, como era chamado, que dizer papa quer dizer papai, ele disse, vamos colocar um líder, que era o bispo, era chamado de papa, então eles criaram o primeiro papa do mundo. E a Bíblia ela não poderia mais ser lida por todos, mas tinha que ser somente o Papa que pudesse ter realmente o ensinamento, ele que lesse. Então começaram a introduzir várias coisas dentro da igreja, a idolatria começou a tomar conta. Então o que foi acontecendo? Com o tempo cobraram indulgências das pessoas, ou seja, para você ser salvo tinha que ter determinada quantia, e esse valor que era pago era para eles fazer a missa lá, para as pessoas ir para o céu e sair do purgatório. Então tudo isso começou a haver de erro dentro da igreja, e a introduzir, e muitas pessoas morriam. Os pobres, pela direção da igreja, iam para o inferno. Então Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero. Este homem, quando ele conheceu as escrituras sagradas, ele viu que tudo aquilo estava errado. Então o que ele fez? Ele começou a protestar contra os erros que havia dentro da igreja. A igreja católica, que era a igreja que foi fundada pelos apóstolos. Então o que estava corrompido, ele protestou, ele começou a escrever a Bíblia em diversas línguas.
e ele foi muito perseguido. Então por isso nós somos chamados de protestantes, porque ele combateu o pecado que estava dentro da igreja, então se formou, voltou às origens. Então a igreja que prega a palavra do Senhor como ela é, que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, então pregou contra a igreja que estava corrompida, e muitos permanecem corrompidos até hoje. Então há muitos homens de Deus que realmente levaram a palavra do Senhor, começaram a levar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a muitos países. Então houve grandes avivamentos, como na Inglaterra, na Escócia, em diversos países do mundo, na Europa. Então havia realmente um grande mover poderoso do Espírito Santo sobre a vida desses homens de Deus que proclamaram a sua palavra. E nós hoje pregamos a palavra de Deus até os dias de hoje, através do quê? De uma vida constante na obra de Deus, de uma vida o qual nós queremos seguir o que está escrito nas Escrituras, não o que está na cabeça dos homens, porque nós sabemos que tudo aquilo que é de errado, Deus jamais vai permitir dentro da sua igreja. Então você deve o quê? Entender, conhecer as Escrituras, como Jesus falou, né? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.